No vídeo de hoje eu vou mostrar como funciona o alto-falante. O alto-falante, todo mundo sabe o que é. Agora vamos, para entender o alto-falante, primeiro a gente precisa entender alguns conceitos. Primeiro, isso aqui são ímãs permanentes. O que é um ímã permanente? É um material que ele fica magnetizado mesmo sem passar eletricidade por ele. Todo mundo meio que sabe o que é imã permanente. Tem, pelo menos na geladeira, várias coisas do dia a dia. Ó, esse aqui é o imã de alnico. Ele é um pouco mais fraco, não se usa muito. Esse aqui é um imã cerâmico, que é o mais comum, porque ele é barato. E esse aqui é um imã meio recente, uma novidade assim. Não uma novidade tipo sei lá, ele se popularizou nos últimos anos e tal. E é um imã de neodímio. Ele é muito mais forte. Esses três ímãs são os mais usados em alto-falantes. O mais comum é o cerâmico. O alnico era usado antigamente, mas ele é mais fraco e ele tem a tendência a perder o magnetismo, principalmente se ficar encostado com outro. E o neodímio, ele é mais caro, mas ele é mais potente. Ele é muito usado em falante celular, porque o falante celular ele tem que ser pequeno e potente, tá? Então pronto, o que é um ímã todo mundo sabe. Aqui o ímã ele vai gerar um campo magnético, beleza. Como que é feito o alto-falante? Eu vou aqui desmontar um alto-falante para a gente ver de que ele é feito. Vamos lá. Primeiro a gente pode ver a anatomia do alto-falante. Ele tem um ímã, o ímã fica aqui atrás, pode ver que ele está grudando. Grudando um pouco, mas tá. Ops. É um ímã, que o ímã ele nem é tão fraco, mas essa parte de trás aqui ele está mais para frente. O ímã, então você vê que ele não está tão potente. Agora vamos desmontar ele. Essa parte de plástico, que na maioria dos outros alto-falantes costuma ser de papel, esse aqui é de plástico. Também é muito comum em alto-falantes para ação grave, é comum usar alumínio. Essa parte aqui é um alumínio. O que é a função disso? É vibrar o ar. Agora, aqui você vibra o ar, e aqui dentro o que tem? Tem uma bobina, ou um solenoide, que é um pedaço de fio de cobre enrolado nesse formato de espiral para acentuar e organizar o fluxo magnético. Esse é o formato que se descobriu com pesquisa e tal, que melhor tem o aproveitamento do campo magnético do... Agora, não sei se está ficando meio confuso, depois eu vou explicar. Aquele fio que tem na bobina não é um fio comum, é um fio esmaltado. O que quer dizer que ele é esmaltado? Ele tem tipo uma tinta, um verniz, que suponho que seja esmalte, enrolando o fio. Então ele encapa. É como se ele tivesse, como ele fosse um fio encapado. Você vê aqui onde soldaram, eles tiveram que raspar o esmalte. Eu peguei esse exemplo porque ele é maior, é mais fácil visualizar, para você entender o que é o fio esmaltado. Olha. Aqui o fio esmaltado a gente consegue raspar e ver que na verdade esse revestimento é isolante. Então se esse fio de cobre, por exemplo, fosse enrolado assim e não fosse esmaltado, o que aconteceria com a corrente elétrica? Ela ia passar daqui para cá, porque ela sempre passa pelo caminho mais curto. Mas como ele é esmaltado, ele não tem como passar daqui para cá. Então ela gira. Então ela faz um caminho maior e tanto gera um campo magnético maior, como em outras aplicações ela recebe mais influência do campo magnético. Agora eu vou mostrar aqui como é que é esmaltado. Eu peguei esse aqui porque além dele ser grosso, o esmalte é de outra cor, então você consegue ver. Olha só, viu? Aqui, ó. Não sei se dá pra ver na câmera. Se não dá pra ver, aí vocês vão ter que acreditar em mim. Então pronto, é isso.
Eu peguei só para exemplificar que é um fio esmaltado. Aqui, ó, tem outras bobinas. Eu tenho essa aqui, que eu tirei do alto-falante. Eu tenho essa aqui que eu tive que trocar porque tava arranhando, a bobina era muito velha e tal, que é do falante bem grande e potente. Dá pra ver aqui? Tá. E aqui você tem a bobina. Então, nada mais é que esse fio esmaltado. Agora, o que acontece? Olha, ele é de cobre. O cobre, ele não é um material que interage com o ímã. Olha só, você encosta, ele não é atraído. Tá vendo? Tipo, o ferro aqui é atraído. Outros metais, o cobalto, o níquel, esses metais são atraídos por ímã. O cobre não. Agora, o que acontece quando a gente passa uma corrente elétrica no cobre? Então, o campo magnético ele é invisível. Então, como que a gente pode ver ele? Eu espalhei aqui um pó de ferro para a gente poder visualizar o campo magnético. O que eu vou fazer aqui? Eu vou ligar a eletricidade, aqui uns 12 volts, nessa bobina ou solenoide. E a gente vai ver, ó, eu ponho ele aqui, você vê que ele não atrai, não acontece nada com pó de ferro. Agora, quando eu passar uma corrente elétrica no cobre, o que vai acontecer? Vê? Vocês conseguem ver? No meio dele, o ferro se mexendo, ó. Ele liga, ele atrai o ferro. Vamos fazer um bolinho aqui para ver melhor. Olha só. Ó, não sei se dá pra ver, tem que ver. Senão a demonstração não serve pra nada. Vamos lá, botar menos pra vocês. Ó, mágica. Vou tentar de lado. Olha. Você vê que ó, ele grudou aqui, ó. Você desliga a corrente elétrica, caiu. Só não caiu de cima. Então, com esses dois conceitos, a gente tem, revisando aqui, a gente tem um ímã permanente, que é um ímã que ele atrai os materiais ferromagnéticos, né? Ferro, cobalto, níquel. E temos outro material que não atrai os metais, também não interagem com o ímã, mas quando passa uma corrente elétrica nele, ele atrai os materiais e também interage com os ímãs. Olha só. Ops. Tá vendo? Se dá pra ver? Se você coloca ele assim, liga, ó, ele atrai. Opa, atraiu. Aqui, ó, e se você inverte o polo do ímã e liga a voltagem no mesmo sentido, ele repele, ó, tá fugindo. Tá fugindo mais que o Flávio Bolsonaro do Ministério Público, olha só. Opa, e o Queiroz? Opa, fugiu. É. Voltar aqui ao desmonte aqui do alto-falante. Pega a faca, eu vou cortar aqui. Veja, tem uma bobina aqui atrás também. E tem um ímã aqui, ó. Opa, a bobina e o ímã. O que acontece? Quando você passa corrente elétrica, a bobina ela se movimenta na mesma frequência da corrente elétrica. E a bobina está presa tá presa na frente, nessa parte aqui, ou seja, de papelão, ou de plástico, ou de alumínio, ou do que seja. A bobina se mexe isso aqui, e isso mexe o ar. Aí o ar chega nos ouvidos da pessoa. O ar em movimento é o que a gente chama de som, entendeu? Então é só você passar uma corrente elétrica numa frequência determinada, que a bobina, sobre a interação do campo elétrico do ímã permanente, vai vibrar, e isso vai transformar em som. Vamos ligar e ver o que acontece. Aqui. Não acontece nada porque eu cortei aqui. Ups. Veja aqui que ele se mexe. Olha só.
é basicamente assim o funcionamento do alto-falante. Eu aqui pra dar porrada, desmontei o resto do alto-falante. Você pode ver que aqui tem a carcaça dele, que é de plástico. Geralmente é de ferro, mas esse é um alto-falante bem vagabundo. Aí tem essa parte de metal aqui assim. Essa outra parte que meio que direciona o campo magnético de um jeito mais eficiente, que é essa pecinha aqui. E em volta, o que fornece o campo magnético, que é um ímã cerâmico, muito parecido com o outro que eu mostrei. Agora o que eu vou fazer? Vou fazer uma emenda aqui para ligar a bobina direto. Opa. Vou ligar a bobina direto numa fonte de áudio. Opa. Aí. Ups. Pronto. Finalizando, o que eu vou fazer? Vou pegar um ímã, vou usar outro ímã, porque o ímã original eu quebrei. Vou prender aqui a bobina com a parte plástica em cima e vou ligar numa fonte sonora. Opa! Deixa eu endireitar ela aqui. Tá, pronto. Mais ou menos, foi o que deu pra fazer. Eu coloquei a sensibilidade no máximo e o microfone. bem perto para vocês ouvirem que está saindo certo. Vocês podem ver que está saindo fumaça da bobina. É isso que acontece quando você usa um falante fraco com uma fonte sonora muito mais forte. Acabou.